Êxodo 3 e agora os versículos 16 e 17. Diz assim: Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Amém. Que Deus continue falando ao nosso coração em nome de Jesus. Quando eu li esse texto, eu identifiquei algumas características de uma liderança, a partir do chamado de Deus para Moisés. Então, de imediato, o que eu vi? Um exemplo de liderança e que um líder tem o quê? Tem uma missão. Aqui a gente vê Deus dando uma missão para Moisés. E isso acontece com cada liderança. Tem uma missão, tem um alvo que Deus coloca na sua vida. Tem autoridade. Então Deus fala assim, vai, se dirige aos anciãos ali. E os anciãos também são expressão de autoridade em Israel. E Moisés estava recebendo a autoridade do Senhor para se dirigir a eles e falar do objetivo que Deus tinha para Israel. Vi também que ele tinha uma visão, uma perspectiva de futuro para o povo. E Deus falou, eu vou guiá-los, vou levá-los para uma terra boa, uma terra ampla, uma terra que mana leite e mel. Então deu visão para Moisés, mesmo que Moisés não soubesse exatamente onde que era, como que era, mas já lhe deu uma visão, uma perspectiva de futuro. Que futuro é esse que Deus tinha para Israel? Deus já lhe mostrou para Moisés. E também um líder tem os seus liderados, lideradas. Era isso que Deus estava garantindo também para Moisés, lógico, que o povo de Israel iria segui-lo, iria ouvi-lo. Então Deus mostrou o caminho também para ele poder chegar e obter a atenção do povo. Qual que foi o caminho? Chegar na autoridade, nos anciãos do povo. E Deus também guia cada líder para mostrar o caminho das coisas acontecerem. Tudo isso já é lição sobre liderança. Tudo isso já é lição sobre liderança. Mas o texto tem mais. E a gente vem trilhando esse assunto já faz alguns domingos. Hoje é o terceiro domingo que a gente fala sobre liderança. Nós começamos falando sobre Abrão. Isso mesmo. O grande projeto que Deus tinha para a vida dele, que revelou para nós o grande projeto que Deus tem para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida, para a vida de você que está assistindo essa live. Deus tem um grande projeto. Na sequência, nós vimos também a história de José. Deus preparou a liderança de José. Primeiro Deus colocou sonhos na vida de José, no coração de José, fez ele desejar algo que ele nem sabia dar nome direito. Mas Deus mostrou que tinha planos para ele, tinha sonhos para a vida dele. E Deus tem planos e sonhos para cada líder, para cada pessoa. Nós vimos isso também através da vida de José. Assista o culto, a live do domingo passado. E hoje a gente vai aprender sobre a liderança de Moisés, que guiou o povo hebreu na sua libertação do Egito. E aqui eu já quero destacar para você a característica principal que eu vi na liderança de Moisés. É uma liderança do cotidiano, do dia a dia. Sua liderança foi uma liderança de caminhar juntos. Um exemplo de liderança que é muito comum, porque a maioria dos líderes não são líderes só de um momento, são líderes do cotidiano, convivem com os liderados por muito tempo, por vários dias, vários meses ou anos. A gente também falou que o que a gente aprende de liderança bíblica, nós podemos usar em casa, nós podemos usar no trabalho, nós podemos usar na liderança ministerial, aquilo que a gente executa na igreja.
Então, você vai conhecendo e vai adaptando ao seu dia a dia. Conheça agora da liderança de Moisés e perceba o quão presente são as situações que ele viveu, o quanto que ela nos ensina. Então vamos aprender características dessa liderança de Moisés, as várias situações que enfrentou e ver o quanto está presente no nosso dia a dia. Vamos começar com essas características. Olha só, é uma liderança do cotidiano, já comentei isso. Dia a dia ele lidera, ele enfrenta desafios diferentes que vão acontecendo ali. E preste muita atenção, é uma liderança que convive com os liderados e vive as mesmas situações que elas. E por isso tem uma palavra para cada situação, podendo guiar o povo. Então eu vi isso em Moisés. O que eu aprendi e já destaco agora sobre o seu dia a dia e o meu dia a dia? Que aquilo que a gente vive nesses dias são oportunidades de exercermos nossa liderança, de influenciar pessoas a tomarem melhores decisões, pautadas pela Bíblia, por aquilo que é vontade de Deus. Vontade de Deus. Todas as situações, então, já são oportunidade de influenciar pessoas. Segunda característica que vi é que a liderança de Moisés é uma liderança vocacionada. Deus o chamou, ele ouviu a voz de Deus. Vocação, vocare, voz, né? Nesse sentido aí. Ele sentiu lá dentro. Deus falou com ele, não tinha como ele falar assim, é superficial, foi só um vento que bateu aqui. Não tinha como ele considerar assim como algo superficial, mas algo profundo. Ele se sentiu, ele percebeu, ele sentiu pelo ouvido, ele sentiu também pela visão, ele sentiu pelo poder de Deus, ele sentiu pelo toque no chão, ele sentiu o chamado de Deus para guiar o povo na sua libertação do Egito. Essa era então a missão de Moisés. E o padrão de Deus é para que cada pessoa seja uma pessoa liberta, liberta do pecado, liberta de opressões, liberta de mentiras. E nós precisamos ser agentes, atuantes nessas situações. Precisamos também ter essa clareza da nossa missão, clareza de guiar as pessoas, família, amigos, para viver a vontade de Deus. Precisamos também nos sentir chamados para essa missão de compartilhar com as pessoas. Tem que ser algo que toque o nosso coração, para a gente fazer com dedicação, motivação, coisa bem profunda, para fazer de coração, com um grande significado que é, e com o impulso que vem de dentro, para a gente poder sustentar uma caminhada que não são de 5 minutos, uma caminhada que é também uma caminhada de transformação de vida, de ruptura com maus hábitos e mudanças de estilo de vida. Que Deus confirme no seu coração que Ele quer te usar para influenciar pessoas, para guiá-las, para viverem o reino dEle, desde já. Em nome de Jesus. Amém. E a terceira característica que vi sobre a liderança de Moisés é que é uma liderança que confronta o adversário com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Qual que era o adversário ali do momento? Faraó. Era uma liderança que estava condicionando o povo hebreu a viverem como escravos. E para que o povo de Deus pudesse viver a liberdade, Deus levou Moisés para a presença do faraó e anunciou ali qual era a sua vontade. E não foi simples e rápido que faraó se rendeu à vontade de Deus. Mas Deus também tem para cada um de nós liberdade, como a gente disse, liberdade do pecado, da culpa, da morte,
Deus nos quer livres, livres também para uma vida de comunhão com Ele. E se a gente observar, nós também temos adversários que precisam ser confrontados. Esses adversários que são? É tudo que concorre com o reino de Deus. Tudo que pode nos tirar da vontade de Deus. Às vezes é a zona de conforto. Ah, mas dá muito trabalho essas mudanças. Pode ser a zona de conforto. Um eu folgado. A gente precisa se impedir para Deus nos conscientizar e nos agitar para a gente sair da zona de conforto. Um pecado de estimação. Ah, mas eu gosto tanto dessa prática. Faz tanto tempo que eu cultivo, que faz parte da minha vida. É aquilo que a gente apelida, né? Identifica como um pecado de estimação. Às vezes essa prática que tem que ser confrontada para que haja mudanças, transformações, vida nova. Vícios também podem ser adversários que precisam ser confrontados. Vaidade, orgulho, soberba, entre outras coisas que Deus pode estar ministrando sim no seu coração e te mostrando. Coisas que precisam ser confrontadas. Não podem continuar como estão, não podem continuar na sua vida. Tem coisas que não podem continuar na minha vida e Deus vai me mostrar também. A gente precisa se permitir ser confrontado com a verdade e confrontar o pecado para Ele nos libertar, deixar de fazer parte do nosso dia. Então precisamos romper com o domínio do mal, de tudo que nos afasta da vontade de Deus. E vimos assim a terceira característica da liderança de Moisés. Quero ir com você agora para a quarta característica. É que a liderança dele também é uma liderança que orienta os liderados para eles participarem daquilo que Deus quer, que Deus tem para o seu povo. Então, orientar, dizer, falar. E o que Deus tinha naquele momento e que comunica muito para nós hoje também? Páscoa. Páscoa. Esse movimento, essa mudança, essa ruptura, essa transformação, uma mudança radical de endereço do mundo para o reino de Deus. Uma mudança de cotidiano. Ao invés de servir a carne, servir agora a Deus. Uma mudança de forma de viver. E é isso mesmo. Para nós vivermos vida nova, vida plena e abundante, temos que enfrentar essas rupturas. Temos que nos abrir para essas transformações e nos movimentarmos para alcançar mudança no nosso cotidiano. Mudança na forma de viver. Mudar de endereço do mundo para a presença de Deus. Então nós aprendemos com a liderança de Moisés que a Páscoa precisa acontecer em nossas vidas e a gente precisa orientar as pessoas para viverem a Páscoa, essa mudança, essa transformação, através do sacrifício de Cristo, que nos chama da morte para a vida. Assim seja, em nome de Jesus. Glória a Deus por essa característica da liderança de Moisés que a gente aprende hoje aqui, que é destacada para nós hoje aqui. E a gente olhando mais e mais o dia a dia de Moisés, sua liderança, o que a gente aprende? Uma quinta característica é que ele ajuda os liderados a enfrentarem os seus medos. Em momentos de decisão, se ficar só com medo, morre. O mar vermelho está ali. Se só ficar com medo, morre. Deixa Deus agir e marche. Marche, se movimente e veja o agir de Deus. Não foi isso que a gente viu? Todos nós temos os nossos mares vermelhos, nossos desafios, nossos momentos de decisão e precisamos encará-los com fé, sabendo que Deus agirá. Não podemos ficar paralisados por causa do medo. O desafio é grande, mas nós precisamos agir com fé. Deus deu a direção, é por ali que a gente tem que passar. Então nós vamos passar juntos com Deus e Deus abrirá o mar. Amém?
Amém. Que essa palavra encontre lugar no seu coração e cause o impacto da vida, o impacto da libertação. Vamos passar pelos nossos mares vermelhos, nossos desafios, mas pela fé em Deus, marchando, crendo que Ele providenciará a solução. Em nome de Jesus. Vimos aqui uma quinta característica da liderança de Moisés. Quero te mostrar agora a sexta característica. A liderança de Moisés é uma liderança que acontece num cotidiano de deserto. Deserto. Um lugar de sequidão. Um estágio. Um trajeto necessário. Difícil, mas necessário. Um trajeto árduo, mas é necessário. E Moisés lidera o povo para atravessar esse tempo de deserto, esse estágio de deserto, esse trecho de deserto. E olhando o que aconteceu ali, nós lembramos que nós também temos o nosso tempo de deserto, de sequidão, de dificuldades. E precisamos de pessoas que nos ajudem a passar por esses tempos. Passar por esses tempos. Que Deus nos abençoe e nos use nessas situações em nome de Jesus. Já conseguimos identificar uma outra característica da liderança de Moisés. Vamos para a sétima. A liderança de Moisés é uma liderança que enfrenta necessidades, críticas e insatisfações. Observando ali a atitude do povo hebreu, quando reclamou de água, de carne, por exemplo, o que eu vi? Que as pessoas se transformam quando estão diante das suas necessidades básicas e elas não são supridas, não veem perspectiva de suprimento. Elas se transformam e agridem e fazem crítica e demonstram insatisfação, movidas pelo medo, pela raiva. Eu vi assim. Isso aconteceu com Moisés. Ele enfrentou esse comportamento das pessoas ali no deserto. Então, uma liderança também pode encontrar situações deste tipo. Ser cobrada por causa que as pessoas estão com necessidades básicas não sendo supridas e com medo. E aí agem com crítica, raiva, despejam o assunto ali numa liderança. Talvez você já tenha enfrentado alguma situação desse tipo. Você viu, pode acontecer com qualquer líder. Vamos continuar, ainda tenho mais 3 características da liderança de Moisés para te mostrar e nós vamos partir para um segundo momento da reflexão. A liderança de Moisés é uma liderança que enfrenta guerras para proteger os seus liderados. O que isso representava? Que existiam ameaças externas que punham em jogo a segurança do povo, a integridade dos liderados. Como foi ao enfrentar os amalequitas. E aí Moisés vai para a intercessão, coordena ali o combate e vai para a intercessão. Teve que enfrentar guerras. Não pôde se fazer distante, não é isso. Deu todas as coordenadas e foi buscar recurso em Deus para aquela vitória. E conseguiu. Glória a Deus. E a 9ª característica é uma liderança que leva organização, defendendo princípios e valores. E 2 vezes Moisés apresenta a tábua com os 10 mandamentos. E depois, quando a gente vê o livro Levítico, tem até o chamado Código de Santidade. Várias leis que defendem princípios para o povo se organizar. Uma liderança leva princípios e valores para o cotidiano dos seus liderados. E por fim, a 10ª característica da liderança de Moisés
uma liderança que projeta o futuro, com boa perspectiva comunica, motivando os liderados a caminharem firmemente rumo à terra ampla, boa, terra prometida, terra que mana leite e mel. Assim seja, que as nossas palavras de liderança também tenham essa perspectiva do reino de Deus, das bênçãos do Senhor, da terra prometida, da vida plena e abundante em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já aprendemos bastante com Moisés, não foi? Quero fechar essa reflexão trazendo para o nosso dia a dia. Como que acontece essas características no nosso dia a dia? Vem comigo. O que aprendemos? Que liderar é influenciar pessoas, elas se sentirem impulsionadas a fazer o que a gente quer fazer, a direção, seguir a direção que vamos seguir, nos colaborar ali na missão que precisamos realizar. Então, liderar é influenciar pessoas, é inspirá-las com nossas ações, nosso comportamento, mas é também encorajá-las a fazer o que precisa ser feito. Como liderança, filhos e filhas de Deus, pessoas que são amparadas e inspiradas pelo Senhor, vamos nos deparar sim com várias situações semelhantes a que Moisés enfrentou. Há muita semelhança com o dia a dia de Moisés e o nosso dia a dia. E nós também fomos chamados a orientar pessoas para que vivam o reino de Deus, o reino que Deus planejou para elas, o sonho de Deus, os planos de Deus, seu reino eterno. Nós também fomos chamados a confrontar os adversários do reino de Deus em situações que a gente encontra no nosso dia a dia. Nós também precisamos viver a ruptura da Páscoa e levar outras pessoas também a viverem essa ruptura da escravidão do pecado para viverem a liberdade de filhos e filhas de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós também vamos ajudar pessoas a enfrentarem seus medos em momentos de decisão na sua vida. Vamos encorajá-las a darem um passo além, a marcharem com fé em Deus, em nome de Jesus. Nós também vamos inspirar pessoas, guiá-las, orientá-las no cotidiano, que muitas vezes é desértico, sequidão, dificuldades. Nós também vamos ser alvos de crítica, possivelmente de insatisfações feitas por pessoas que estão vivendo suas necessidades e vão despejar sobre nós suas críticas e seus medos. Nós também vamos enfrentar situações de guerra para proteger pessoas que amamos, proteger as pessoas das coisas que concorrem com o reino de Deus. Aí a gente vai decretar guerra contra essas coisas. Por exemplo, comportamentos arraigados, mas que são contrários à vontade de Deus, precisam ser enfrentados, corrigidos, identificados. Precisa haver decisões em cima. Mas também seremos pessoas que levam a organização da vida, transmitindo os princípios e valores do reino de Deus, para quem está começando a caminhada, para que possa avaliar suas motivações e começar a fazer escolhas e decisões a partir dos princípios e valores do reino de Deus. E para concluir, nós vamos motivar pessoas, inspirá-las, encorajá-las, lhes mostrando a perspectiva de futuro que vem de Deus. Seu reino se desenvolvendo dia a dia, mais e mais, até ser dia de perfeição. Assim seja, em nome de Jesus. Palavras de bênção, em nome de Jesus. Inspirando pessoas, encorajando pessoas, em nome de Jesus.
Concluindo, Deus te chama, me chama, te chama a assumir a sua liderança, sua influência sobre a vida das pessoas que estão à sua volta. Inspire pessoas, encoraje pessoas, segundo os exemplos de Moisés, segundo também o exemplo que vem em mim, pessoa frágil, limitada também. Que possamos levar esperança para as pessoas à nossa volta, direção, discernimento e a perspectiva de futuro que vem de Deus. Aquilo que Deus tem para essas pessoas, para nós, para elas. Ou seja, o seu reino eterno. Em nome de Jesus. E que possamos romper com tudo o que vai contra essa direção de Deus. E assumir a nossa liderança, nossa influência no dia a dia. Que Deus nos abençoe nessa prática, nesse serviço, nessa liderança, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém.